Jesus chegou em cena. E quando Jesus chega, Jesus vai arrancar alguns aplausos, mas também vai começar a fazer alguns inimigos, porque os fariseus eles tinham o principal feito deles era observar a lei, observar a Torá, observar para que ela estivesse sendo totalmente executada. E Jesus tinha uma teologia diferente. A teologia de Jesus era diferente da dos fariseus. Os fariseus ainda viviam debaixo da lei, mas Jesus era graça. E eles começaram a observar Jesus. E a principal calúnia que levantaram agora contra o mestre era que Jesus agora começava a batizar com água. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, porque uma das coisas que João Batista vai dizer é que eu batizo com água. Mas está vindo alguém aí que não vai batizar para o arrependimento. Está vindo alguém aí que vai batizar com o Espírito e com fogo. Eu sou água, mas ele é fogo. Mas alguém agora vai começar a se intimidar e a se incomodar com Jesus. E não vai gostar e vai começar a fazer certa pressão em Jesus. E quando nós observamos o capítulo 4, Jesus vai se levantar da Galileia, da Judeia. Jesus vai sentir o desejo de ir em direção à Judeia para poder fazer a obra, para poder pregar, para poder trazer o evangelho do reino. E Jesus agora, quando se levanta, ele vai se levantar ainda com discípulos. E quando Jesus agora vai se levantar, o texto vai dizer que há a necessidade dele passar por Samaria. Existem duas versões, existem dois créditos dentro desse texto. A primeira é que Samaria era a rota menos perigosa e de cunho menos distante. Em segundo momento, Jesus viu a necessidade, porque sabia que teria alguém ali que ele precisava conversar, que ele precisava instruir, que ele precisava ensinar, que ele precisava tratar, que ele precisava se revelar. E quando Jesus agora está indo em direção a Samaria, Deus vai dizer que Jesus se sente cansado. E quando Jesus agora está cansado, a Bíblia vai dizer que ele vai sentar à beira do caminho. E vai ter um poço numa cidade samaritana por nome Sicar. E dentro desta cidade, dentro deste poço, ao lado dele, Jesus vai sentar. E quando o texto está afirmando que Cristo se sente cansado, é a natureza do Cristo que era dobre. Primeiro, a natureza divina como Filho de Deus. Segundo, a natureza 100% humana e 100% divina. Jesus, na sua natureza 100% humana, vai sentir cansaço, fadiga, tristeza, dor, angústia. Mas Jesus, na sua pessoa divina, não vai sentir cansaço, não vai sentir fadiga, vai fazer milagre, vai fazer sinais e vai fazer prodígio. Jesus agora está cansado. E como Jesus está cansado, ele está querendo sentar. E ele sente sede. O corpo de Jesus está cansado. E há quem diga que ele anda por volta de 30 quilômetros. Ainda que ele venha cortar a rota da Judeia, da Galileia até a Judeia. E Jesus agora sai e vai em direção a Samaria. E quando Jesus chega, ele se assenta. Por volta do meio-dia ele está sentado. Ele vai observar e vai ter uma mulher. Jesus, dentro do texto, ele vai quebrar o primeiro protocolo. O primeiro protocolo que o Cristo quebra é que o texto vai informar que a mulher agora estava só. E um judeu com uma mulher sozinho não era de praxe, não era natural, não era comum. O segundo protocolo que Jesus vai quebrar é que a mulher era samaritana. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo número 17. Quando Samaria agora vai invadir o território de Israel, os samaritanos agora vão começar a mesclar algumas classes de pessoas. Pessoas agora de outras nacionalidades e vão trazer para dentro do território de Israel. Alguns judeus agora vão se casar com mulheres que são estrangeiras. E esta raça de samaritanos era conhecida como uma raça diferente. A pele deles era clara, os olhos eram claros. E quem olhasse para um samaritano reconheceria pela tua fisionomia de longe. E quem olhasse para um judeu reconheceria, porque a pele era caucasiana, as vestes eram longas, a barba era grande. Não precisava perguntar. Dos protocolos que Jesus agora está quebrando, que Jesus me ensina. Primeiro, missões não têm fronteiras. Segundo, missões às vezes é necessário quebrar alguns paradigmas da sociedade. Algumas coisas que a sociedade vai impor, é necessário quebrar. E Jesus, quando senta e começa a conversar com uma mulher, ele não está preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer. Sabe o que é lindo dentro do texto? É que a Bíblia vai
Discípulo julga, Jesus não. Discípulo bate, Jesus cura. Discípulo aponta o dedo, Jesus estende a mão. Eu vou repetir para você entender. O olhar humano para a sociedade é diferente do olhar daquele que fez o céu e a terra. Os discípulos estão olhando para a prostituta e estão dizendo, deixa ela. Jesus está dizendo, não, vai virar missionária. Os discípulos estão olhando para a samaritana e está dizendo, é adulta. Jesus está dizendo, não, vou tratar, vou cuidar e vou dar marido só para ela. Os discípulos estão dizendo, deixa mendigo, mendigo tem que morar na rua. Jesus está dizendo, não, vou preparar, vou cuidar, vou limpar e vou colocar como obreiro na minha casa. O olhar de Jesus é diferente. Escute aqui o que eu vou te dizer. Quando os discípulos foram comprar comida, Jesus sentiu liberdade com a mulher. Até porque para alguém ter um papo íntimo com alguém, nem sempre a gente está perto de pessoas. E o que Jesus queria era tratar com ela um particular. Jesus agora vai sentar e quando ele senta, ela vai pegar água. Já era esse horário por volta do calendário judaico, meio-dia. O sol é desértico, está quente. A mulher vai pegar água, Jesus também sente sede. E quando Jesus está sentado, próximo ao poço da herdade de Jacó, a mulher agora vai chegar. E quando a mulher chega, ela vai começar a arrancar água do poço. Jesus vai observar e vai dizer, me dá um pouco de água para que eu possa beber. Ela vai olhar para ele e vai dizer, como sendo do judeu, pede de beber água a mim que sou mulher samaritana. Jesus vai olhar para ela e vai dizer para ela, minha filha, eu não estou preocupado se você é samaritana, se o que você é. Eu quero um pouco dessa água. Ela vai dizer, eu não tenho água. Não tem com que tirar água. E Jesus vai dizer para ela, já que você não tem com que tirar água, se tu conheceres o dom de Deus, e quem fala contigo, tu pediria de beber água, e eu te daria água, e esta água que tu beberia, nunca mais tu sentiria sede. É Jesus olhando para ela e dizendo, você está tendo esforço à toa, está fazendo esforço à toa, porque se você beber da água que eu te dou, tu nunca mais vai precisar ter sede, pega água de novo. Sabe aquele vazio que sente? Acaba quando bebe da água de Jesus. Sabe aquele desespero que sente? Acaba quando bebe da água que Jesus dá. Sabe quando sente vontade de se matar? Acaba quando Jesus chega na casa. Sabe aquele desespero que bate, aquela secura na alma? Acaba quando bebe da água que Jesus dá. E sabe qual é a maior verdade que Jesus me ensina? Olha o que ele vai falar. Ele era o Cristo, mas ele primeiro apresenta o Pai. Glória a Deus. Se tu conheceres o dom de Deus, aí Jesus vai descer para a terra. E quem fala contigo, tu pediria de beber água, e eu te daria a água, e tu nunca mais voltaria a ter sede. Alguns teólogos vão dizer que esse diálogo da mulher samaritana com Jesus vai demorar por volta de 40 minutos. Sabe qual é o problema da nossa geração de hoje? A gente primeiro quer se revelar, para depois revelar aquele que nos chamou. A gente primeiro quer se aparecer, para depois fazer aparecer aquele que nos chamou. A gente primeiro quer se revelar, para depois revelar o Pai. Mas o segredo de tudo é revelar primeiro aquele que te chama, aquele que te capacita. Depois você levantava a tua mão para adorar, porque Jesus está lhe fazendo entender que se não fosse quem está em cima, tu não teria nada aqui embaixo. Quem fala? Qual é o dom de Deus? Entregar o Filho para que morresse por você, para que tu tivesse vida eterna.